Comigo, no Evangelho conforme escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Mateus 5, de 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até aqui a palavra do nosso Deus. Bom, nós temos já alguns domingos visto o Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte, a parte que trata das bem-aventuranças, das felicidades, né? A palavra bem-aventurado é mais do que felizes, extremamente felizes. Quem são esses extremamente felizes? São aqueles que são humildes, são aqueles que choram porque eles serão consolados, são aqueles que são mansos, são aqueles que têm fome e sede de justiça. E hoje nós chegamos na parte dos misericordiosos. Mais do que felizes são os misericordiosos. Bom, o que é misericórdia? Misericórdia é o amor demonstrado, até anotei aqui para não esquecer, em favor de quem vive em miséria. É tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Então, a misericórdia envolve tanto um sentimento, uma característica, uma ação interna, de você se compadecer, quanto a ação externa, que é o ato de demonstrar misericórdia. Misericordioso é uma pessoa que mostra clemência, compaixão ou perdão, especialmente para alguém que tenha ofendido, que o tenha ofendido. Então, ser misericordioso é demonstrar misericórdia, né? Ter clemência, perdoar, ter compaixão e, especialmente, não devolver o mal com o mal. É demonstrar compaixão por aquele que te ofendeu de alguma forma. Diante disso, a pergunta que nos cabe neste momento é: você é uma pessoa misericordiosa? Quando você tem a oportunidade, você demonstra compaixão? Quando alguém ou algo te acontece de ruim e você tem a possibilidade de agir em relação àquela pessoa, você age com misericórdia? Você tem compaixão? Bom, irmãos, algumas coisas a respeito da misericórdia. Enquanto vocês vão pensando nisso tudo aí, nessas perguntas, né? E eu sei que talvez você esteja pensando até no momento em que você teve a oportunidade de demonstrar misericórdia, e se você o fez ou não fez. Você está pensando sobre isso. Mas vamos pensar um pouquinho sobre misericórdia. A primeira coisa que a gente poderia pensar a respeito da misericórdia, ou refletir sobre a misericórdia, é que a misericórdia é uma virtude cristã. O cristão é alguém misericordioso. Faz parte do cristianismo demonstrar misericórdia. Isso não significa que em outras religiões, ou aqueles que não são cristãos, não possam demonstrar misericórdia. Eles também demonstram. Isso faz parte daquilo que nós chamamos de graça comum. Eles também, às vezes, demonstram misericórdia. Mas o ponto aqui não é se eles podem ou não demonstrar misericórdia. Porque em alguns momentos eles demonstrarão, em alguns momentos não. Mas o fato é que o cristão, ele sempre tem que agir com misericórdia. Ele sempre que ele tiver a oportunidade, ele tem que ter essa compaixão, ele tem que sentir isso pelo outro, tanto pelos da fé, quanto os de fora da fé, quanto os seus inimigos. Lembra que Jesus falou aos judeus, né, a todas as pessoas, inclusive aos seus discípulos,
Lembra o que foi dito pelos antigos? Jesus falando, amarás o teu amigo, né, mas odiarás o teu inimigo. Era uma interpretação errada do judaísmo. E o que Jesus faz? Ele corrige a interpretação. Ele fala o quê? Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. É o inimigo que é difícil. Amar o amigo é fácil. Demonstrar amor para o inimigo que é complicado. Demonstrar misericórdia para aquele que te fez o mal que é difícil. O cristão é alguém que demonstra misericórdia. Quando ele tem a oportunidade de dar o troco, né, aquela expressão, olha, ele fez isso para mim, mas na hora que ele bobear, eu pego ele. Esse não é o tipo de fala cristã. O cristão não fala assim. O cristão é aquele que, no momento que ele tem a chance de dar o troco, ele faz o quê? Ele demonstra misericórdia. Ele não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. Ele paga o mal com o bem. É fácil fazer isso, mas lógico que não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não precisava mandar. Se fosse fácil, ele deixava. A gente ia fazer naturalmente. Mas por que nós devemos perdoar? Porque o cristão precisa perdoar. Em que bases nós colocamos esse nosso perdão, essa nossa misericórdia, melhor dizendo? Porque estamos falando de misericórdia, né? Perdão está atrelado aí, mas é de misericórdia. Em que bases nós alicerçamos a nossa misericórdia? Nós demonstramos misericórdia, irmãos, porque nós recebemos muita misericórdia. Jesus demonstrou misericórdia para conosco. Lembra, nós éramos inimigos de Deus. Se nós tivéssemos oportunidade, nós faríamos o quê? A morte de Jesus, irmãos, deixa muito claro. O ser humano, se ele tivesse a oportunidade, e tendo a oportunidade, o que ele faz? Ele tenta matar o seu Deus. Não foi isso que fizeram com Cristo? Com o nosso Senhor? Nós éramos inimigos dele. Nós o odiávamos. Nós não queríamos nada com ele. Na verdade, nós o ofendíamos o tempo todo com o nosso pecado, porque o nosso pecado ofende a Deus. O amado, nós dizemos que ele é o amado da nossa alma. Mas ele não era. E até hoje ele é o amado da nossa alma. Hoje que ele é o amado da nossa alma, a gente ainda paga a bondade dele com o pecado. Mas ele era o nosso inimigo. Nós não queríamos nada com ele. Mas ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Demonstrou misericórdia. Ele aplacou sua ira, castigando o nosso pecado. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele agiu de misericórdia. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito recebeu misericórdia, muita misericórdia precisa demonstrar. Irmãos, Deus que tinha todo o direito de agir com toda a ira santa dele, ele demonstrou misericórdia para conosco. E é nessa base da misericórdia que nós recebemos, da parte de Deus, é que nós devemos demonstrar misericórdia. Jesus falando sobre isso, sobre perdão e sobre misericórdia, porque os dois temas aí estão bem atrelados, tem coisas a ver, os dois têm muito a ver. Quando a gente lê lá em Mateus 18, quando Jesus ele conta a história do credor incompassivo, de um rei que ele resolveu chamar os seus súditos para que pagassem as suas dívidas, e encontrou lá que devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Era uma quantia impagável. E ele perdoou a dívida. E aí aquele homem que foi perdoado, ele sai dali e encontra um outro que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Que era uma quantia irrisória se comparada à anterior. E aí ele pega esse homem, agarra-o pelo pescoço e põe na prisão até que ele pague tudo. E aí Jesus fala o quê? Qual é a lição? Você que foi tão perdoado não deveria demonstrar também perdão? Você que recebeu tanta misericórdia não deveria demonstrar tamanha misericórdia? E quando nós agimos, irmãos, com falta de misericórdia, com os nossos inimigos ou com os nossos amigos, nós estamos
estamos nos esquecendo da grande misericórdia que foi demonstrada por nós. Nós devemos agir com misericórdia. Essa é uma virtude cristã e está embasada na grande misericórdia que Deus demonstrou para nós quando nós éramos seus inimigos. Não se engane, você não queria nada com Deus. Não se engane, você não tinha nenhum interesse em Deus. É Ele que veio até você. Ele te tirou da onde você estava. Te ressuscitou, como Paulo escreve lá em Efésios capítulo 12. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Por graça, irmãos. Graça. A palavra graça significa o quê? Favor imerecido. Ou seja, você não fez nada para receber. Falei na quarta-feira aqui no estudo e falei nos dias atrás, acho que na escola dominical, eu falei, graça é isso, é favor imerecido. Porque se você fizesse alguma coisa para merecer, não era graça, era pagamento. Você mereceu, você trabalhou, você fez algo para receber. Mas é graça. E por graça, em vez de Deus nos dar aquilo que nós merecíamos, Ele nos deu misericórdia. A nossa misericórdia está baseada naquilo que Cristo fez por nós. E a misericórdia, irmãos, é também um resultado da ação do Espírito Santo. Nós que fomos salvos, nós que fomos redimidos, nós que tivemos os olhos abertos para essa grande misericórdia que Deus demonstrou para nós, através da ação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso ser, aplicando em nós a obra da salvação, Ele age em nós e nós devemos agir com misericórdia. Nós devemos pensar, nosso coração deve ser um coração misericordioso. Nós devemos olhar para as pessoas com compaixão. Às vezes nós olhamos algumas pessoas e falamos assim, olha, esse daí tem mais que ir para o inferno mesmo. Isso não a gente fala isso, mas é uma fala pecaminosa. Nós devemos olhar e falar, Senhor, tenha compaixão dessa alma. Se for sendo da tua vontade, Senhor, salva. Demonstra misericórdia. E quando nós tivermos a oportunidade, nós devemos demonstrar misericórdia. As pessoas precisam ver misericórdia em nós. Ela é a ação do Espírito Santo, ela é um resultado, um dos resultados da salvação que recebemos. Nós não fazemos grande esforço para agir de misericórdia. À medida que nós estamos próximos de Deus, Ele vai nos moldando, através do seu Santo Espírito, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, da perfeita varonilidade, do perfeito homem, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E como que Ele agia? Ele agia com misericórdia. Várias vezes você, né, eu e você, quando estamos lendo os evangelhos, nós encontramos Jesus diante de uma pessoa ali doente, enferma, e ela chega até Jesus, e aí o texto diz assim, Jesus sentiu compaixão. E ele teve pena daquela pessoa. E aí ele fez o quê? Ele curou. A misericórdia, irmãos, é o resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. Voltemos à nossa provocação inicial. Você tem agido com misericórdia? Porque a atitude de misericórdia, irmãos, reforça a pregação, a confissão dos nossos lábios. Porque dizemos que servimos a Cristo, dizemos que servimos a Deus, dizemos que somos cristãos. E os primeiros cristãos foram chamados assim porque eles pareciam com Cristo. Você se parece com Cristo? As pessoas podem ver Cristo em você. Nós resplandecemos a luz de Cristo nesse mundo. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós agimos com misericórdia, quando nós pensamos e em nosso interior há misericórdia, lembre-se sempre que as atitudes, elas precisam ser o reflexo daquilo que está dentro de nós. E quando no nosso coração
Nós olhamos para alguém que está em miséria, em dificuldade, e ali nós julgamos ou dizemos, olha, está ali, merece mesmo esse miserável. Quando fazemos isso, nós devemos pedir perdão, pedir que o Senhor nos mude, pedir que o Senhor nos faça semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que começou a boa obra em nós, irmãos, há de aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor. Essa é a promessa. Ele está nos transformando a cada dia que passa, a cada dia mais parecidos com Cristo. E se enxergamos em nós mesmos atitudes ímpias, atitudes ruins, se enxergamos em nós falta de misericórdia, então nós devemos chegar a nos aproximar de Deus, quedar diante do nosso pecado, clamar pela misericórdia dEle, que na sua misericórdia Ele nos mude, para que sejamos igual a Cristo, para que honremos a Ele. Nós interagimos com muitas pessoas todos os dias, pessoas no trabalho, pessoas na escola, pessoas na vizinhança, pessoas na igreja. Outro dia eu tive que apartar uma discussão entre duas professoras. E aí uma delas falou para mim assim, mas agora ela vai sair falando mal de mim? Eu falei assim, mas isso aí você não tem como controlar. Você pensa que todo mundo fala bem de mim aqui pelos corredores. Até você já deve ter falado mal de mim, falei para ela. E aí ela ficou quieta. Nós devemos agir de misericórdia, com misericórdia, irmãos. Nessa hora olhar, tentar pensar sobre o outro e pensar o que Cristo faria em nosso lugar. J.C. Ryle, e eu queria concluir com essa frase dele. Ele escreve uma frase no seu livro Meditações no Evangelho de Mateus, que é assim, ó: Jesus chama de bem-aventurados os misericordiosos, os que se mostram compassivos para com os seus semelhantes. Eles têm compaixão de todos que sofrem, seja pelo pecado, seja pelas adversidades, e desejam ternamente suavizar tais sofrimentos. Praticam boas obras e esforçam-se para fazer o bem. Bem-aventurados são todos esses, tanto nesta vida como na vindoura, terão uma rica colheita. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, nós já fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós já fomos alcançados, e é porque fomos alcançados, por causa dessa misericórdia dele demonstrada a nós, que nós devemos agir com misericórdia. Mas ainda Deus continuará agindo de misericórdia para conosco, até o fim de nossa vida, porque continuaremos pecando. Se você já ouviu alguém falando, e existe muita gente falando isso por aí, não, uma vez que você se torna cristão, você já superou essa fase. Eu ouvi esses dias aí, não sei se foi alguém que comentou, ou alguém mandou para mim um vídeo de um líder de uma seita aí, de um dos líderes, né? Ele dizendo, olha, esse negócio de pecado não é mais para mim. Era mais ou menos isso. Eu já passei dessa fase. Eu falei, olha, quem me dera. A mim só me resta sonhar e ter esses dons aí de superar o pecado, essa capacidade. Nós, meros mortais, podemos apenas almejar. Mas nós que somos meros mortais, que continuamos pecando, Deus continuará, através daquilo que Cristo fez por nós, de uma vez por todas, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida, e ressuscitando para deixar bem claro que a dívida foi paga. Nós devemos continuar lembrando que Deus continuará demonstrando a sua misericórdia para conosco. Alcançaremos misericórdia, porque aqueles que demonstram misericórdia, eles demonstram que entenderam, que realmente receberam a misericórdia de Deus. Pessoas não cristãs podem ou não demonstrar misericórdia, mas o cristão certamente demonstrar a misericórdia. O mundo precisa, os não cristãos, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, precisam ver essa atitude de misericórdia em nós, para que selemos com atitudes aquilo que confessamos com a boca. Que Deus em Cristo os abençoe. Vou pedir